never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galerinha do 7º ano, boa tarde a todos e a todas. Hoje, né, sexta-feira, concluindo mais uma semana. E hoje nós vamos tratar o nosso segundo momento, continuar, né, as nossas aulas de língua portuguesa. E hoje nós vamos iniciar o nosso segundo momento, certo? Nós temos uma reportagem que é sobre o nosso gênero textual. Religiões africanas são alvo de intolerância. Então, é bom lembrarmos, né, que a nossa cultura é uma cultura miscigenada, misturada, de acordo, né, com a colonização que o Brasil sofreu no passado e no período em que os indígenas eles não podiam mais ser escravizados, então eles começaram a trazer os negros da África. E junto, né, com essa trazida dos negros, eles trouxeram também consigo suas religiões, seus costumes, algumas das culinárias. Então, dentro do nosso país é presente, né, muito da África. Vieram com os negros africanos. Aí vamos lá. Religiões africanas são alvos de intolerância. Mas antes de começarmos, nós temos um quadrinho que eu sempre falo para vocês, que é muito importante. Aí nós temos lá, antes de começar a ler, página 154 do livro de vocês de língua portuguesa. A reportagem que você vai ler agora foi escrita pelo jornalista Fernando Kaulich para o jornal alemão. A reportagem Religiões Africanas são principal alvo da intolerância religiosa no Brasil. Relata o preconceito contra confissões com o candomblé e a umbanda. No texto veremos que esse preconceito chega a extremos como depredação de casas e espancamentos de pessoas e até assassinatos. Além de preconceitos, Kaulich vê uma lógica de mercado na briga entre as religiões. Ao final dessa leitura, nós faremos a seguinte pergunta: como podemos acabar com essa intolerância? Então, quando vocês terminarem, né, a leitura, quando nós terminarmos, vocês irão se perguntar ou dar uma sugestão de como acabar com a intolerância. O que é intolerância? É o que você não tolera. Então, dentro do Brasil, ele fala, né, ele relata, o jornalista, que há uma briga, né, entre religiões. Ele fala, briga entre as religiões. Então, a religião da África que veio, ela era tida como satânica. Então, eles não aceitaram a religião dos africanos. E, por esse motivo, né, ainda hoje ela sofre intolerância dos brasileiros. Aí vamos ler aqui juntos a reportagem que inicia na página 154. Vamos lá. Religiões africanas são alvo de intolerância. O número de denúncias referentes à intolerância religiosa no Brasil, feita pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, aumentou de 15 em 2011 para 109 em 2012. Os principais alvos de discriminação são as religiões de origem africana, como candomblé e umbanda. Entre os casos está a invasão de terreiros em Olinda, Pernambuco, em que evangélicos com faixas e gritando palavras de ordem realizaram protesto em frente a um terreiro de religião de matriz africana e afro-brasileira. Como descreve um denunciante, outro caso foi o uso por uma igreja de imagens de mães de santo, chamando de feitiçaria e difundindo ódio pelas redes sociais, afirma outra pessoa. O Brasil tem um histórico de negação das tradições não cristãs. Essa negação não é exatamente da religião,
mas do valor de todas as tradições de matriz africana. Na verdade, para nós é racismo, afirma Silvani Euclênio, secretária de Políticas das Comunidades Tradicionais da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Embora existam também atritos entre algumas religiões cristãs, eles acabaram não sendo tão violentos porque essas religiões têm uma origem comum e compartilham os mesmos valores. No caso das religiões de matriz africana, a intolerância recebe outra dimensão e resulta em violência, como na depredação de casas, espancamento de pessoas e até mesmo assassinatos. Recebemos denúncias de norte a sul do país e de forma crescente, diz Euclênio. Aí nós temos um subtítulo, da reportagem, Mercado Religioso. O professor de Ciências da Religião Frank Uzark, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, afirma que a tensão mais visível é entre algumas igrejas pentecostais e as religiões afro-brasileiras, apesar de existirem também atritos entre religiões que tenham a mesma raiz. Isso tem muito a ver com a lógica do mercado religioso. Hoje em dia não é mais uma convivência idealista, mas sim uma luta de segmentos da necessidade de conquistar certa parcela da população. Dessa forma, o outro é estigmatizado, desvalorizado e inferiorizado, entre aspas. Acrescenta dizendo que a briga entre as religiões se orienta por uma lógica capitalista. Ele cita como exemplo a briga entre vertentes da religião budista no Brasil, em que houve briga jurídica para impedir a entrada de líderes religiosos no país. Além disso, um grupo reivindica um templo para si e o outro não quer devolvê-lo. Não só as brigas simbólicas, mas também jurídicas. Para o professor aposentado de Ética e Teologia Ubirajara Calmo, da Universidade de Brasília, existe intolerância religiosa no Brasil, mas nada comparável ao que acontece em outros lugares do mundo, como na Europa. Acredito que há poucas manifestações. O Brasil nunca chegou a uma situação, por exemplo, a luta entre católicos e protestantes. Na Irlanda, no norte, frisa. Página 156. Internet. Outro subtítulo. O mundo virtual reflete a situação do modo real. De 2006 a 2012, a organização não governamental Savenert Brasil, através da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, recebeu 247.554 denúncias anônimas de páginas e perfis em redes sociais que continham teor de intolerância religiosa. Muitas vezes uma página ou um perfil é denunciado dezenas, centenas ou até milhares de vezes. Dessa forma, nesse período, 15.672 páginas foram reportadas por conter teor de intolerância religiosa. A tendência é de queda de 2.430 páginas em 2006 para 1.453 em 2012. Essa tendência não implica que o número de casos reportados de intolerância religiosa tenha diminuído. Uma das razões é a classificação feita pelo usuário. Mesmo páginas reportadas por possuir conteúdo antissemita ou homofóbico têm também conteúdo referente à intolerância religiosa, explica Tiago Tavares, coordenador da CNDCC. O maior problema é a impunidade. Quanto maior a dificuldade de punir esses crimes, maior é a tendência de uma parcela da comunidade de internautas de querer
utilizar a rede para essa finalidade. A impunidade é o combustível da criminalidade, declarou Tavares, afirmando ainda que percebe um crescimento desde 2010 das manifestações de intolerância e também da radicalização do discurso do ódio e na internet brasileira. Não só anônimos postam comentários que envolvem intolerância religiosa ou até mesmo ódio em sites e perfis nas redes sociais. Vemos casos de autoridades religiosas também. Há certa permissividade, uma dificuldade de monitorar e efetivamente punir, diz Euclênio. Aí nós temos outro subtítulo na página 157. Tecnologia esbarra na falta de infraestrutura. Depois que a denúncia é recebida pela CNDCC, um sistema é acionado para coletar informações disponíveis na rede, como texto, fotos e demais informações do provedor onde a página está hospedada. Essas informações são compiladas em um banco de dados a qual apenas a Polícia Federal e o Ministério Público, MP, têm acesso. Assim, o MP pode iniciar uma investigação para descobrir quem foi o autor do crime. O Poder Judiciário notifica o provedor que hospeda a página para fornecer dados e indícios que possam ajudar os investigadores a identificar o usuário. Mas isso nem sempre é possível. Aí o caso fica impune, diz Tavares. Ele explica que muitas pessoas usam a retórica de que os crimes da internet não são punidos por causa da falta de uma lei específica. Mas, na verdade, serve para mascarar o principal problema, a falta de estrutura. De todos os 27 estados brasileiros, há somente 8 delegacias especializadas. E elas funcionam de forma precária, frisa. A Polícia Federal tem 2 divisões que cuidam de crimes cibernéticos. Uma é contra crimes financeiros, que tem boa estrutura e é aparelhada, sendo responsável por mais de 1.200 prisões nos últimos 8 anos. Já a divisão relacionada com os direitos humanos tem uma estrutura deficiente. É clara a prioridade do Estado brasileiro de investigar crimes contra o patrimônio e não os relacionados aos direitos humanos, concluiu Tavares. Então nós temos aí, no começo, né, da nossa leitura, ele fala que quando você terminar de ler a reportagem, você iria ficar com a pergunta: como podemos acabar com essa intolerância? Vocês viram que a intolerância, os direitos humanos, eles são deficientes. Dentro dos 27 estados do nosso país, as delegacias, elas atuam mais para o lado, né, de investigações de crimes ao patrimônio, aos patrimônios. Então não que seja, vamos dizer assim, desamparada, mas ela tem uma deficiência. E aí, você como uma pessoa crítica, qual a sua solução para acabar com o crime, né, com a intolerância religiosa, certo? Então fica essa pergunta para vocês responderem, e vocês vão me responder a página 158 a 160, certo? 158 a 160, que tem tudo a ver com a reportagem, com o nosso texto aqui, a intolerância religiosa. Religiões africanas são alvos de intolerância. Sendo que uma coisa que veio da África, na época de colonização, que veio para ajudar. Então é uma briga não só religiosa que ele fala, né, mas é uma briga capitalista por poder. Então vocês, como alunos críticos, depois que lerem, vão dar o ponto de vista de vocês e responderem as questões de 158 a 160, certo?
Um ótimo final de semana a todos. Bons estudos. Tchau, tchau e até a próxima. Beijos.